Oiê, quinto ano, tudo certo? Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje nós veremos as propriedades da multiplicação. Nós vamos estudar 4 propriedades. Vamos ver cada uma delas separadamente. A primeira propriedade que temos é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso significa? Observe o exemplo ao lado. Esse menino está aplicando essa propriedade. Observe a primeira conta. 3 vezes 5 igual a 15. Embaixo, a ordem dos fatores foi alterada. O 5 ia depois, e agora ele está primeiro, e o 3 vinha primeiro e agora está depois. Então, 3 vezes 5 é igual a 15, e o contrário, 5 vezes 3 também é igual a 15. Então, você pode inverter os fatores que o resultado será igual. Agora, nós vamos para a propriedade associativa. Na propriedade associativa, nós temos o seguinte: na multiplicação, podemos associar vários fatores de diferentes maneiras e o resultado não se altera. Quando você tem vários fatores, como no caso 2 vezes 5 vezes 3 igual a 30, você pode colocar primeiro o parênteses nos dois primeiros fatores. E aí você faz essa conta primeiro. 2 vezes 5 é igual a 10. Repete o vezes 3 aqui embaixo. E agora você faz a conta. 10 vezes 3 é igual a 30. Outra possibilidade, você vai colocar o parênteses no segundo e no terceiro fator. 2 vezes... Você vai resolver o que está entre parênteses primeiro. 5 vezes 3 é igual a 15. E você vai repetir embaixo. 2 vezes. E depois você vai fazer. 2 vezes 15 é igual a 30. Certo? Então, não importa se você coloca o parênteses nos dois primeiros ou nos dois últimos. O resultado da multiplicação será igual. A próxima propriedade que nós temos é do elemento neutro. O resultado da multiplicação de qualquer número natural por 1 é sempre o próprio número. Então, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Querem ver? 7 vezes 1 é igual a 7 e 1 vezes 7 também é igual a 7. 5 vezes 1 é igual a 5 e 1 vezes 5 também é igual a 5. Certo? Agora vamos para a página 58 ver outra propriedade. Na página 58, nós temos a propriedade distributiva. Como que ela vai funcionar? Vamos ver primeiro o exemplo. Às vezes, nos deparamos com situações em que precisamos multiplicar um número por uma adição. Observe, 4 vezes 2 mais 5 entre parênteses. Nós vamos resolver o que está entre parênteses primeiro. 2 mais 5 é igual a 7. Repetiu 4 vezes aqui embaixo. 4 vezes 7 igual a 28. Essa propriedade que relaciona a multiplicação com a adição ou com a subtração é chamada distributiva. De acordo com ela, podemos fazer a multiplicação de cada uma das parcelas da adição e realizar a soma por último, obtendo o mesmo resultado se fizéssemos primeiramente a adição e depois a multiplicação.
Então, aqui, primeiramente, foi feito a adição e depois nós fizemos a multiplicação. Agora, vamos ver como ocorre na distributiva. O 4 vezes está multiplicando esses dois números dentro dos parênteses. Então, primeiro, nós vamos colocar o 4 vezes 2, coloca aqui, repete esse sinal aqui embaixo e depois a gente faz o 4 vezes 5, porque ele também está multiplicando 5. Você vai resolver o 4 vezes 2, que é igual a 8, vai repetir o sinal e depois vai resolver o 4 vezes 5, que é igual a 20. E agora é só fazer a soma. 8 mais 20 igual a 28. Perceberam como é que funciona a distributiva? Vamos ver o que está escrito aqui. Para multiplicar um número por uma adição, multiplicamos esse número pelas parcelas, uma de cada vez, e somamos os resultados obtidos. Foi isso que fizemos. Multiplicamos o 4 pela primeira parcela, que era o 2, depois multiplicamos pela segunda parcela, que era o 5, e no final nós somamos os resultados. Agora, veja como podemos multiplicar um número por uma subtração. Nesse exemplo, nós temos 4 vezes 5 menos 2 entre parênteses. Vamos resolver primeiro 5 menos 2 igual a 3. Vamos repetir o 4 vezes aqui embaixo. 4 vezes 3 é igual a 12. Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos fazer primeiro a multiplicação do 4 pelo 5. Ficou 4 vezes 5. Vamos repetir esse sinal, vamos repetir aqui embaixo, e depois nós vamos fazer a operação do 4 vezes 2, aqui embaixo. Você resolve 4 vezes 5 é igual a 20, repetiu o sinal da subtração, 4 vezes 2 é igual a 8, então 20 menos 8 é igual a 12. Para multiplicar um número por uma subtração, multiplicamos esse número pelos termos da subtração, separadamente, e subtraímos os resultados obtidos. Certo? Essa foi a quarta propriedade da multiplicação. Agora nós vamos fazer algumas atividades para colocar em prática todo esse conhecimento que nós tivemos até agora. Vá para a página 59 para começarmos as atividades. Na número 1, nós temos o seguinte: identifique a propriedade da multiplicação aplicada. A letra A está 4 vezes 3 igual a 3 vezes 4. A ordem dos fatores foi alterada. Quando há uma alteração na ordem dos fatores, nós temos uma propriedade comutativa. Podem escrever ao lado comutativa. Na letra B, eu tenho 5 vezes 3 mais 4 entre parênteses é igual a 5 vezes 3 entre parênteses mais 5 vezes 4 entre parênteses. Quando nós temos uma multiplicação e uma adição na mesma operação, vamos aplicar a seguinte regra. Vamos multiplicar pela primeira parcela, 5 vezes 3, e depois vamos fazer a multiplicação pela segunda parcela, 5 vezes 4, e repete o sinal da operação. Já que já fizemos a multiplicação, falta fazer agora a adição. E aí é só resolver 5 vezes 3 mais
5 vezes 4. Portanto, essa propriedade é a propriedade distributiva. Podem escrever na letra B, distributiva. Letra C, eu tenho 9 vezes 6 menos 1 entre parênteses é igual a 9 vezes 6, entre parênteses, menos 9 vezes 1, entre parênteses. Nesse exemplo, nós temos uma multiplicação e uma subtração. Portanto, teremos que fazer novamente 9 vezes o primeiro termo, que é 6, 9 vezes 6. Vamos colocar o sinal que ainda não estamos resolvendo, que é o de subtração. E depois 9 vezes o segundo termo, que é 1. 9 vezes 1. Essa propriedade é a propriedade distributiva. Então, a distributiva pode ser multiplicação com adição ou multiplicação com subtração. Letra D. Eu tenho 2 vezes 8 entre parênteses vezes 3, igual a 2 vezes 8 vezes 3 entre parênteses. Então, nós fizemos uma associação. Na primeira, o 2 vezes 8 ficou associado e depois, na segunda, o 8 vezes 3 ficou associado. E essa ordem não vai alterar o resultado final. Se você colocar o parênteses aqui ou aqui no final, o resultado será o mesmo. Essa é a propriedade associativa. Letra E, nós temos 4 vezes 1. O 1, nós já sabemos que é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, essa propriedade é elemento neutro. Número 2, aplique a propriedade comutativa e calcule. Vamos fazer a número 2. Eu vou fazer a letra A de exemplo e vocês tentarão fazer a letra B, C e D. 3 vezes 105. A propriedade comutativa diz que você pode alterar a ordem dos fatores. Então, 105 era o último, agora ele vai ser o primeiro. 105, repete o sinal, vezes 3. Quantos que dá? Vamos fazer aqui ao lado. Toda vez que você precisar fazer uma conta, você pode fazer na parte que está disponível no livro. Não apague a conta, é importante que você deixe o cálculo que você fez. 3 vezes 5 é igual a 15. Sobe 1. 3 vezes 0, 0. Com mais 1. 1. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, 105 vezes 3 é igual a 315. Agora, vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D. Número 3. Calcule as multiplicações aplicando a propriedade associativa. Na propriedade associativa, nós podemos fazer a associação colocando os parênteses. Primeiro, vamos colocar os parênteses nos 2 primeiros termos. 5 vezes 6, entre parênteses, vezes 2, igual. Também podemos fazer 5 vezes 6 vezes 2, entre parênteses. Vamos conferir? 5 vezes 6 é igual a 30. Repete o vezes 2. 30 vezes 2 é igual a 60. Agora é diferente. Você repete o 5 vezes e coloca 6 vezes 2 é igual a 12. 5 vezes 12 também é igual a 60. Certo? Façam a letra B utilizando a propriedade associativa. Agora vamos
Agora nós vamos para número 4. Aplique a propriedade distributiva e calcule. Então, nós vamos fazer a distributiva. Como é que funciona, então? Você vai pegar o 3 vezes e você vai multiplicar pelo primeiro termo. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 3 vezes 9. Então, nós multiplicamos o 3 pelas duas parcelas. Agora, a gente vai resolver a multiplicação. 3 vezes 2 é igual a 6. Repete o sinal. 3 vezes 9 é igual a 27. 6 mais 27 é igual a 33. Vamos fazer de novo na letra B? Na letra B eu tenho 6 vezes, abre parênteses, 11 menos 8, fecha parênteses. Nós vamos fazer então o 6 pelo primeiro termo, que é 11. Então, vai ficar 6 vezes 11. O sinal que nós não resolvemos ainda é o menos. 6 vezes 8. Seis vezes 11 é igual a 66. Repete o sinal do menos. 6 vezes 8 é igual a 48. Então, nós temos quantos? Vamos fazer aqui ao lado. 66 menos 48. Não dá, vamos emprestar, fica valendo 5 e aqui 16. 16 menos 8, 8. 5 menos 4 é igual a 1. 18, então o resultado é 18. Vamos agora para número 5. Complete com um número que torne verdadeira cada igualdade. Letra A. 6 vezes 7 é igual a 7 vezes 6. Essa é a propriedade comutativa. Letra B. 9 vezes, abre parênteses, um número mais 5 é igual a 9 vezes 4 mais 9 vezes 5. Essa conta aqui nós temos multiplicação e adição. Então, nós já sabemos que é uma distributiva. O 9 vai multiplicar esse primeiro termo, que a gente não sabe, e o 9 também vai multiplicar o 5. O 9 vezes 5 está aqui, então o termo que está faltando é o 4. 4 mais 5. Letra C. Um número vezes 5 é igual a 5 vezes 7. Novamente, nós tivemos os fatores com a ordem invertida. Então, é uma propriedade comutativa. 5 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 5. Só trocou a ordem. Número 2. Letra D. 2 vezes 12 menos 2 entre parênteses. Aqui nós temos multiplicação e nós temos também uma subtração. Já sabemos que é uma propriedade distributiva. O 2 vai multiplicar o 12 e depois o 2 vai multiplicar o 2. Então, aqui está faltando o número 2, porque ele multiplica o 12 e o 2. Então, é 2 vezes 12 menos 2 vezes 2. Agora, na letra E, nós temos 2 vezes 3 vezes 7 é igual a 2 vezes... É só calcularmos o resultado de 3 vezes 7. Quantos que é 3 vezes 7? 21.
então é igual a 2 vezes 21. Letra F. 3 vezes 7 vezes 4 é igual a um número vezes 28. Nós sabemos que 7 vezes 4 é igual a 28. Então, vamos repetir o número 3. 3 vezes 28. Certo? Agora vamos para a página 60. Na página 60, nós temos resolvendo problemas. Então, vocês vão precisar do livro e do caderno juntos para fazer essas atividades. Vamos começar a resolver as atividades da página 60. Número 1. 3 amigos resolveram investir em uma empresa. A empresa vendeu cotas de R$1.000. Fernanda comprou 12 dessas cotas, Juliana 11 delas e Frederico comprou 7 cotas. Letra A. No caderno, calcule o valor que cada amigo investiu na empresa e registre abaixo sua resposta. Como você calculou? Vamos começar colocando número 1, letra A. Nós temos Fernanda, que comprou 12 cotas de R$1.000. Nós temos Juliana, que comprou 11 cotas de R$1.000. E também temos o Frederico, que comprou 7 cotas de R$1.000. Então, nós vamos calcular. 12 vezes 1 é igual a 12. 1, 2, 3. 3 zeros. Vamos repetir aqui. 3 zeros. Fernanda gastou 12.000. 11 vezes 1, 11. 3 zeros, 3 zeros. 11.000. Frederico, 7 vezes 1, 7. 3 zeros, 3 zeros. Frederico gastou 7.000. Agora, anotem esses resultados no livro de vocês. Depois, vá para a letra B. Após 3 meses, a empresa teve problemas financeiros e cada cota investida passou a valer R$812. Fernanda queria saber quantos reais ela, Juliana e Frederico tinham juntos. Para isso, ela escreveu a expressão 12 mais 11 mais 7, entre parênteses, vezes 812. Com auxílio de uma calculadora, determine o valor atual da cota dos 3 amigos. Então, vamos colocar a expressão aqui. 12 mais 11 mais 7, fecha parênteses, vezes 812. Nós temos aqui uma multiplicação e uma adição. Para efetuar essa conta, nós faremos uso da propriedade distributiva. Então, nós vamos multiplicar o 812 pela primeira parcela, depois pela segunda e depois pela terceira parcela. Vamos começar pela primeira. Vai ficar 812 vezes 12. Repete o sinal do mais que a gente ainda não resolveu. 812. Qual é a segunda parcela? Vezes 11. Repete o sinal do mais que a gente não resolveu. E também 812 vezes 7, que é a terceira parcela. Agora, nós vamos utilizar a calculadora para resolver essas multiplicações.
Vamos calcular primeiro 812 vezes 12. O resultado deu 9.744. Vamos escrever esse resultado. Mais, agora vamos calcular 812 vezes 11. 8.932. Vamos anotar o resultado. Mais 812 vezes 7. 5.684. Vamos anotar esse resultado também. Agora, nos resta somar os valores que nós encontramos. Vamos somar 9.744 mais 8.932 mais 5.684. O valor total foi de 24.360. Vamos anotar esse resultado. Agora escrevam lá no livro a resposta final. Os três juntos têm R$ 24.360. Depois que anotarem, vamos para... Agora, nós vamos para número 2. Catarina escreveu o segundo fator da multiplicação como uma soma e, em seguida, por meio da propriedade distributiva, calculou o resultado. Letra A. Faça como Catarina e reescreva a mesma multiplicação que ela fez, mas encontre outra maneira de escrever o número 6 por meio de uma adição. Depois, calcule o resultado utilizando a propriedade distributiva. Certo? No exemplo, nós vimos que ela pegou 6 vezes 6, o último 6 ela transformou em 4 mais 2. Vamos fazer diferente. Vamos colocar 6 vezes, ela já usou 4 mais 2 para formar 6. Vamos colocar o 5 mais 1 para formar 6. Igual. E agora nós vamos fazer a distributiva. O 6 pelo primeiro termo e depois o 6 pelo segundo. Então, vai ficar 6 vezes 5 mais 6 vezes 1 igual 6 vezes 5, 30, mais 6 vezes 1, 6, 30 mais 6, 36. Olha lá, mudamos o número, mas o valor ficou igual ao da Catarina. Vamos ver a letra B. O que diz a letra B? Agora reescreva a multiplicação, mas substituindo o termo entre parênteses por uma subtração cujo resultado seja 6. Calcule o resultado utilizando a propriedade distributiva. Esse número que está entre parênteses agora vai ter que ser uma subtração e o resultado dessa subtração tem que ser 6. Vamos tentar elaborar. Eu vou colocar 6 vezes 10 menos 4, porque eu sei que 10 menos 4 é igual a 6. E aí eu vou usar a distributiva. 6 vezes 10, vamos colocar aqui. 6 vezes 10, repete o sinal de menos. 6 vezes 4.
E agora nós vamos calcular. 6 vezes 10, 60, menos 6 vezes 4 é igual a 24. E aí nós podemos fazer a conta aqui do lado. 60 menos 24. Não dá, vamos emprestar, que fica 5, fica 10. 10 menos 4 é igual a 6. 5 menos 2 é igual a 3. Exato, igual a 36 também. A letra C quer saber se você utilizou alguma propriedade da multiplicação para determinar a resposta do item B. Se sim, qual propriedade? Nós utilizamos a propriedade distributiva. Podem escrever isso na letra C. Beleza? Nossa aula de matemática fica por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.